Passando aqui o host, vou estar passando o host aqui para Alex enquanto eu faço a abertura inicial. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Agora de forma oficial, 19 horas. Palestrante, gostaria, pode encaminhar o PDF? Já vou deixar que quando ele falar, ele responda para vocês. Gostaria de fazer parte do grupo do WhatsApp. Eu vou já explicar algumas coisas relacionadas a isso, tá? Para vocês todos terem ciência, já que aqui nós temos um público bem maior, tá? Então, boa noite mais uma vez. Quem fala aqui com vocês é o Wesley. Meu nome é Wesley Rabeiro, estou como presidente da Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Só para tirar essa dúvida. Puderem fazer só um joinha aí no próprio aplicativo. Beleza, valeu. Então, estou à frente da associação, a associação voltada para os profissionais de TI, né? E também de inovação. Então, nós fizemos a associação em 2021. Esse ano estamos completando mais um ano em abril. E esse ano vai ser diferente porque nós já começamos com o pé direito, com essa palestra incrível do Alex. Começamos aí o pós-carnaval com essa palestra que nós vamos conseguir fazer. E a ideia é todo mês ter uma palestra, tá, voltada para uma área mais técnica. Mês que vem nós vamos anunciar também, vai ter uma palestra voltada para IA. A partir dos outros meses nós vamos ter as palestras voltadas para governança e gestão de TI. E assim nós teremos um ano bem cheio de atividades para todos os membros e também para os não membros, justamente porque a gente entende que essas palestras elas têm o objetivo de chegar a mais pessoas e, consequentemente, fazer com que essas pessoas se tornem membros, tá? Para ser membro da Tech, basta você ser profissional de TI ou das áreas correlatas, como XY, como formado na área de governança de TI, na área de inovação. Então, todo mundo que for dessa área, ele vai poder participar, ser membro da Tech. É um pré-requisito isso por quê? Porque nós temos que focar realmente naqueles profissionais que estão conosco. E também sabemos que tem alguns profissionais que já estão na área de TI, porém, eles são formados, têm outras formações. Também é possível se tornar membro da Tech. A gente pede só um pré-requisito que tenha como comprovar que você trabalha na área, então, ou pelo teu cartão de CNPJ, como tua carteira de trabalho, seja suficiente. Tudo é feito pelo nosso site, tá? Então, eu vou botar aqui no, no, no chat o nosso site, tem um botão lá, membro, você faz tudo por ele, precisa fazer o upload de alguns arquivos lá. É necessário pagar uma taxa, uma mensalidade de R$ 50 ou uma anuidade de R$ 500. A gente dá R$ 100 de desconto para quem quiser fazer anuidade. Dono de provedor pode, sendo comprovando que já trabalha que é provando que a sua empresa é da área há algum tempo, não tem problema nenhum. Basta fazer o upload do cartão CNPJ que a gente consegue fazer a associação, tá? E o objetivo, gente, é só para vocês entenderem, esse dinheiro que nós cobramos, ele tem um objetivo muito simples. Aqui o Alex ele está vindo de graça, mas às vezes, todos os anos, a gente faz treinamento, né? E nos treinamentos, normalmente os palestrantes, assim como o Alex, cobra, né? Nesse caso, o Alex aqui está fazendo essa gentileza junto com a Tempert. Até quero deixar registrado aqui o nosso agradecimento à Tempest pela parceria, por ter entendido o nosso propósito e também ter cedido o Alex para falar com a gente essa noite. Mas o objetivo desse dinheiro é trazer benefício diretamente para os membros. Toda diretoria que compõe a TEC não recebe nenhum valor, nenhuma ajuda de custo, nenhum salário, nem nada. Realmente, nós realmente fazemos isso porque entendemos o propósito e, como vocês sabem, alguém tem que ir atrás. Então, a gente entendeu que dá para fazer, então vamos fazer. E a gente sabe que esse dinheiro aí, né, eu até brinco bastante, né? Quem é aqui do Amazonas sabe o que eu estou falando. Não dá para ir no Carecalindo com R$ 50, né? Quem é do Sul, Sudeste e outras regiões sabe muito bem que R$ 50 é quase que não dá para lanchar muito bem, não. Então, esses R$ 50 é para isso, é para fazer treinamentos, é para fazer palestras, é para
pagar as contas como servidor, e-mail. A gente está fazendo vai ter uma novidade esse ano que é ter um funcionário, porque graças ao nosso bom Deus evoluímos muito, crescemos muito. A nossa associação já tem mais, já está chegando a quase 300 membros. E eu não sei se vocês sabem, no estado do Amazonas nós somos 27 mil profissionais. Então, assim, a gente está crescendo e a gente precisa realmente que alguém faça uma atividade administrativa, que entre em contato com as pessoas, pergunte se você se você precisa de alguma coisa. Então, assim, o objetivo é esse. Além do mais, quem se tornar membro também tem vários benefícios. Então, eu vou elencar aqui um benefício de cara. Você tem acesso a um advogado se você precisa de alguma informação jurídica. Então, você tem assessoria jurídica inclusa nesse valor. Você também tem, por exemplo, se você quiser acesso a vários descontos, como fisioterapia, também temos acesso a descontos de plano de saúde. Eu sei que muita gente é PJ, não tem, necessita, consegue desconto para plano de saúde, para tirar seu certificado digital. Hoje, todo membro ativo que não tem independência financeira, ele tem o Gympass, então eu sei que a galera gosta muito de ir para academia, boxe, essas coisas. O membro da Tech, ele já tem direito a Gympass de graça, ele não paga mais nada por isso. A única coisa que ele pagaria, se ele quiser adicionar um dependente, que é o nosso plano, ele não estende aos dependentes. E é uma taxa simbólica de R$ 10, que é o valor que a Gympass cobra da gente. Então, nem isso a gente ganha em cima. Por quê? Porque nosso objetivo não é ter lucro, nosso objetivo não é ter. Nós somos uma associação sem fins lucrativos. Realmente, o objetivo da Tech é fazer com que os beneficiários, os membros, eles possam ter de fato, uma instituição que olhe por eles, que procure trazer benefícios, que faça com que as coisas funcionem de uma melhor forma, né? Nós não somos sindicatos, nosso objetivo não é esse. Ah, UESC seria legal e tal, isso daí é uma coisa que a gente já ouviu há muito tempo, já fizemos alguns estudos anteriormente, só que a gente entende que se eu ainda não conseguir ter uma representatividade de pelo menos a metade dos profissionais de TI do Amazonas, como é que eu vou chegar com qualquer político e pedir uma representatividade se a gente não conseguiu se unir ainda? Então, isso aí é um fato que a gente pesa muito, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem quase 300 membros, mas a taxa de inadimplência é mais de 40%. Então, é um trabalho também que tem que ficar em cima para trazer esse benefício. Esse dinheiro também é revertido nós fazemos algumas confraternizações, que isso também é pago com dinheiro da Tech. Eu acho que algumas pessoas eu já vi aqui pelo chat que foram no evento ano passado, na confraternização, e foi muito legal. Então, assim, é isso para começar. Eu já passei aqui o anfitrião para o Alex. Alex, se já quiser ir compartilhando aí para ver se está funcionando direitinho. É isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Tivemos mais de 300 inscritos, então o nome do Alex pesou. A galera gostou muito aí da possibilidade de ter esse cara que é fantástico aí na área de segurança. Eu acho que todo mundo conhece, muitos já foram alunos dele. Então, agradecer aí, Alex, por ter aceito. Eu mandei uma mensagem só para vocês brincar um pouquinho, que está acabando meu tempo aqui. Mandei mensagem para Alex, o Alex estava lá em Nova York, na Times Square, de férias. Ele falou, pô, cara, agora eu não posso. Brincadeiras à parte, ele estava de férias, mas foi gentil e aí respondeu e a gente conseguiu aí agendar essa palestra e hoje estamos aqui para fazer acontecer. Então, obrigado a todos, vamos curtir a nossa palestra. E agora, Alex, obrigado também para você, obrigado também a Tempest, e é contigo, meu amigo. Obrigado, Wesley. Cara, me sinto muito honrado por estar participando aqui com vocês e por estar abrindo essa sequência aí de palestras em 2024 para a ATEC. Galera, sejam bem-vindos, tá? Para quem não me conhece ainda, sou Alex Feleol, tá? Sou um profissional da área de segurança já há bastante tempo. Não vou falar datas nem números aqui para não ficar tão velho, tá bom? Mas atualmente eu trabalho na Tempest como consultor de Threat Intelligence e também como professor de pós-graduação em algumas instituições, tá? Atualmente focado em segurança na ACAD TI. Então é uma outra instituição aí em que eu dou as caras, tá, gente? Quem quiser conhecer depois é só ficar à vontade para falar comigo. Hoje a gente vai falar sobre Deep Dark Web e como funciona o comércio no submundo da internet, tá? Mas se focando no contexto de ameaças cibernéticas, porque rola de tudo, tá? Coisas boas, coisas ruins, coisas absurdas, tá? E a gente vai falar aqui mais
no contexto de ameaças cibernéticas. Todos estão me ouvindo muito bem, né? Tá tranquilo aí o áudio, certo? Beleza. Então Perfeito. vamos lá seguir. A gente vai falar principalmente sobre as camadas da internet, como agem os cybercriminosos, quais são as reais consequências desse comércio no submundo, tá? E, por fim, algumas dicas para prevenção, tanto do lado do usuário quanto do lado corporativo, tá, gente? Começando pelas camadas da internet. O que são essas camadas da internet, tá? De forma didática, do ponto de vista do usuário, eu gosto de utilizar essa ilustração aqui, onde ele divide em três camadas o cyberespaço, tá? Claro que para os profissionais que estão atuando no dia a dia muito focado em inteligência cibernética, por exemplo, essa imagem talvez não faça muito sentido. A visão dele é um pouco mais plana, ou dependendo do profissional, ela está invertida, ela está de cabeça para baixo. Aqui o profissional atua mais na Dark Web do que na Surface, tá? Mas eu trago aqui para contextualizar que nós temos basicamente três camadas. A Surface Web, tá? Que é a que vocês já conhecem, então não vou entrar na parte teórica da Surface. Em seguida, a Deep Web, que é onde se concentra a maior parte da internet. Vocês vão ver que não é algo tão mítico ou tão hollywoodiano quanto alguns filmes aí pregam, tá? E a Dark Web, que é onde rola ali, claro, que rola em todos os lugares, mas a gente vai focar ali onde rola o comércio ali na Dark Web, tá? Falando sobre Deep Web, esse termo Deep Web se refere a todas as páginas da internet em que os mecanismos de busca, por exemplo, não conseguem indexar, não conseguem alcançar, ou seja, de forma plena, sem nenhum tipo de autenticação, tudo que está na Surface Web é catalogado ali pelos motores de busca ou por usuários que estão simplesmente navegando na internet, tá? Esses sites podem estar protegidos através de senhas ou outras formas de segurança. Aí sim começa a Deep Web, porque depois dessa camada é uma área mais profunda, onde esses onde esses buscadores ou usuário que não tem esse acesso, ele não consegue adentrar. Ou seja, a Deep Web é tudo que está além da Surface e que está protegido por algum tipo de controle de acesso, tá bom? E principalmente onde os buscadores ali não conseguem indexar de forma simplificada. E o que tem na Deep Web? Tá? Aí já desfazendo um pouco do mito hollywoodiano, né, de que a Deep Web é a área mais profunda e tudo mais. Não, a Deep Web tem várias coisas que vocês já acessam no dia a dia. Por isso que eu disse que Deep Web é onde se concentra a maior parte da internet, a maior parte do cyberespaço. E na Deep Web contém fóruns privados, sistemas bancários, registros médicos, pesquisas acadêmicas, bases de conhecimento, pesquisas científicas em andamento, algumas que ainda não foram publicadas, já estão prontas, mas não foram publicadas. Algumas redes sociais são um pouco mais complexas de ter o acesso, por exemplo, somente através de convite específico, tá? Grupos de chat, né, aqueles grupos fechados, documentos jurídicos, portais de assinatura e uma série de outras coisas que estão publicadas na internet, mas que para ter acesso você precisa ter algum tipo de acesso específico, por exemplo, uma credencial de acesso. Tranquilo? Então, Deep Web é isso, gente. É nada mais, nada menos do que o que vocês já acessam hoje em dia, mas utilizando, por exemplo, um usuário e senha. Beleza? Agora, o que é a Dark Web? A Dark Web, de fato, é algo mais, digamos, para quem está começando, para o usuário comum, algo mais obscuro, tá? Algo que realmente está um pouco mais abaixo ali nas camadas do cyberespaço, tá? E eles se referem a sites que também não estão indexados, ou seja, os buscadores convencionais, como Bing, Google e Yandex, não conseguem encontrar de forma facilitada esses endereços, tá? Até porque esses endereços eles não são no formato comum que a gente conhece, né? Aquele .com.br, www alguma coisa, eles possuem endereços diferentes, tá? Dentro de uma rede anonimizada que está na Dark Web muito conhecida, que é a rede Tor,
os endereços eles têm uma terminação .onion, ou seja, diferente do .com, do .net, é uma outra terminação, tá? E a mais famosa das redes é essa, é justamente a rede Tor, tá? Essa rede ela só pode ser acessada por navegadores especializados, tá? Ou se você tem um navegador conhecido, mas possui algum plugin específico para acessar essa rede, tá? Geralmente, as pessoas que trabalham dentro desse ambiente ou acessam esse ambiente utilizam navegadores mais especializados mesmo. Alguns navegadores como o Tor Project ou o Brave são navegadores muito conhecidos. Existem uma outra infinidade de navegadores, tá? Eu citei só dois aqui. E existem algumas particularidades que se diferem das outras camadas dentro da Dark Web. Por que ela é diferente da Deep Web e da Surface? Tá? Primeiro, eu já comentei, ela não possui indexação das páginas de forma facilitada. Tá? Elas operam em redes criadas para gerar anonimato. Aí isso é bem interessante. Tá? Enquanto que na Surface, na Deep Web, tudo é registrado, pelo menos deveria ser registrado, catalogado, gerado logs de acesso, etc., na Dark Web é o contrário. O interesse é gerar anonimato, fazer com que os seus usuários não sejam rastreados ou identificados, tá? Eles são inacessíveis por navegadores tradicionais, então se você pegar um Chrome, um Edge, um Safari, muito provavelmente ele não vai funcionar para acessar diretamente um endereço da rede Tor, tá? Você não vai conseguir acessar. Os sites e serviços são, em tese, não rastreáveis, tá? Claro que a gente vê operações policiais das autoridades e tudo mais fazendo rastreamento ou tentando buscar, né, autores de diversos sites, né, dentro desses ambientes, mas até o momento a gente acredita que é uma rede que provê, de fato, anonimato, beleza? Eles são utilizados para ações ilegais, tá? Pelo fato de ser anonimizada, tá? Então é comum ter uma ação ilegal lá dentro. A gente vê ação ilegal até em rede que não é anonimizada, né? A gente vê ação ilegal na Surface, na Deep Web, em redes de chat, a gente vê ações ilegais, né? No dia a dia, a gente vê no meio da rua, né? Imagina num local como esse que, em tese, provê anonimato. E também hospedam acessos legítimos, pessoal. E sempre eu deixo claro, poxa, acesso legítimo dentro da Dark Web? Sim, acesso legítimo. Tem muitas empresas idôneas que fornecem os seus serviços ou entregam seu conteúdo através da Dark Web. Isso pode soar estranho para a gente que mora no Brasil e não tem nenhum tipo de censura para conteúdo, né? Mas existem vários países que há censura, em que a informação ela não pode navegar livremente ou pessoas que são opositoras, por exemplo, dos líderes do governo, ou que são de uma ideologia diferente, às vezes até de uma religião diferente, elas não têm liberdade, desculpa, para publicar suas coisas. Então, eles acabam publicando endereços dentro da Dark Web. Inclusive, existem jornais e redes sociais dentro da Dark Web. O Facebook tem seu endereço dentro da Dark Web, o The Guardian tem seu endereço dentro da Dark Web e várias outras empresas possuem os seus endereços dentro dessa rede, mesmo que anonimizada, para que os seus usuários, mesmo atuando ou acessando de um país que tem algum tipo de bloqueio ou censura, consigam acessar esse conteúdo. Beleza? Vamos lá. E como é que agem os cybercriminosos dentro da Dark Web, né? Vamos entender um pouco aqui. Antes de falar sobre como eles agem, é interessante entender que existem diferentes tipos de crimes cibernéticos, tá? Eu estou separando aqui também de forma didática, tá? Com o tempo, para quem vai atuar na área ou para quem já atua, acaba entendendo como se fosse uma coisa só. Mas eu estou tentando ser didático aqui para quem está começando, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, tranquilo? Então, é importante ressaltar que existem vários tipos de ações criminosas que podem ser aplicadas através da internet, tá? Dependendo da ação, ela pode ser mais comum em certas camadas. Por exemplo, o golpe de engenharia social, ele é muito comum na Surface, através do WhatsApp, através de páginas de phishing, tá? Mas existem outros tipos de crime cibernético que acabam sendo mais comuns em outras camadas, como a Deep Web e, consequentemente, a Dark Web também. A gente vai ressaltar aqui
dois tipos de crime cibernético para facilitar o nosso entendimento, tá? Deixando claro que existe ainda um leque de tipos de crime. A gente está tentando trazer só uma introdução ao tema aqui, pessoal. Então, trazendo para vocês aqui esses dois tipos, eu queria diferenciar dessa forma aqui, tá? A fraude cibernética é um tipo de crime cibernético ou cybercrime onde se explora o negócio da empresa, tá? O interesse é obter um produto ou um serviço da vítima, da empresa que está sendo atacada. Eu não quero derrubar a empresa, eu não quero fazer um defacement, eu não quero deixar a empresa inoperante, eu não quero. Eu quero ter posse do que ela tem para me oferecer. Se ela vende produto financeiro, eu quero ter acesso a esse recurso. Se ela vende produtos eletroeletrônicos, eu quero ter acesso a esses produtos também. E por aí vai, tá bom? Vale ressaltar que a utilização de engenharia social também é muito comum nesse tipo de crime, tá? O estelionato também é muito comum. Então, alguns exemplos aí: o roubo de dados financeiros ou de pagamento de cartão, o roubo e venda de dados e informações corporativas, também tem muito isso, né? Venda de informações corporativas. Ah, mas você está falando de espionagem? Pode ser espionagem, mas também pode ser a venda para um tabloide, pode ser para um jornal, pode ser para um influencer, né? Pode ser para um blogueiro também, né? Pode ser para uma pessoa que atua no mercado de ações também, né? Então, a venda dessas informações também tem muito valor. Pode ser uma fraude por e-mail, o famoso phishing, né, que a gente já conhece. Pode ser a fraude de identidade ou de informações pessoais, ou seja, se passando por alguém, por exemplo, para realizar um empréstimo, né? Ou, por exemplo, para desfazer a imagem de alguém que você queira ali macular a imagem, tá? E por fim, aqui eu ainda trouxe um exemplo de cyberextorsão, né? Exigir dinheiro para evitar algo. Isso também é muito comum na fraude cibernética, né? Onde a pessoa pode, através de obtenção de alguma informação, ou às vezes até da criação de uma narrativa, pode tentar influenciar você a pagar ali algo para que ele não divulgue aquela informação na internet. Então, essa é a fraude cibernética. Veja que não tem muita sofisticação técnica, né? Não tem algo diretamente ligado aos bits e aos bytes ali, tá? Mas, de um outro lado, eu trago também o ataque cibernético, tá? Aí sim, o ataque cibernético, ele explora a infraestrutura computacional da empresa, tá? Para obtenção de dados também, paralisação das operações, às vezes, ou até de espionagem também, né? Ficar catalogando informações ou obtendo credenciais, por exemplo, tá? Na maioria desses casos, ele utiliza a técnica de ataque que explora a tecnologia, tá? Utilizada pela vítima, como, por exemplo, a exploração de uma vulnerabilidade que é conhecida, tá? Recentemente, todo dia, na verdade, tá? Mas houveram recentemente algumas vulnerabilidades conhecidas em algumas tecnologias comuns, por exemplo, o Citrix. E lá já estava sendo explorada aquela vulnerabilidade, tá? E como o Citrix é uma tecnologia que às vezes fica aberto para a internet, os atacantes conseguem realizar esses ataques de forma mais facilitada, tá? Em certos casos, o ataque de phishing, que também é um tipo de engenharia social, pode ser utilizado como acesso inicial. Como assim? Ele manda ali um phishing, por exemplo, para um desenvolvedor e o desenvolvedor cai naquele phishing. A partir do momento que o atacante tem acesso ao dispositivo do programador, do desenvolvedor, ele pode ter acesso não só às informações que estão sendo programadas ali, mas todo o ecossistema que aquele dispositivo tem acesso. Por exemplo, ao repositório de código da empresa, ao banco de dados da empresa e etc. Tá? Há motivações diversas, tá? Tanto para fraude quanto para ataque. Mas é muito mais comum na fraude cibernética a obtenção de dinheiro, valor, né? Muitas vezes eu vejo mais acontecer dessa forma. Ah, é possível tentar atacar a imagem? Também existem outras motivações, sim, mas o que eu mais vejo é a motivação financeira. Do lado do ataque cibernético, não é muito diferente, não, tá? Mas eu também vejo motivações política, ideológica também rolando. Por quê? Porque tem muitos grupos que acabam utilizando isso como escudo, tá? Como motivação própria, automotivação, tá? Ou atuando por causa disso mesmo, né? No início da guerra entre Ucrânia e Rússia, a gente viu muitos grupos se posicionando pró-Rússia, pró-Ucrânia. Agora, no conflito Israel-Hamas, a gente também viu esse posicionamento. Então, eu vejo que
existem motivações diferentes. Mas vale ressaltar, pessoal, que esses criminosos, eles se aglomeram em grupos. E grupos também se aglomeram com outros grupos, tá? Então, eles se juntam com outros grupos. Então, pode ser que você tenha um ataque sendo realizado por dois grupos, sendo que um tem uma motivação mais ideológica e outro tem uma motivação mais financeira. Por exemplo, um grupo lá ideológico contra um partido político, por exemplo, ou uma ideologia política, resolve fazer ataques a empresas que apoiam essa ideologia, mas eles não têm sofisticação técnica para isso. Então, eles se aglomeram ou eles contratam os serviços de um outro grupo que tem motivação financeira para realizar o ataque. Então, eles acabam fazendo conluio, né, para poder realizar ali a operação como um todo, o ataque como um todo. Tá? Então, existem casos e casos. Tranquilo, pessoal? Fraude cibernética explora o negócio, ataque cibernético explora a infraestrutura. Simples assim. E como é que funciona isso? Onde que rola isso, tá? Principalmente em fóruns, tá? Aqueles fóruns que a galera que é mais velha, que eu não quero entregar a minha idade, mas a galera que é mais velha acessava lá nos anos 2000 ali, os fóruns ali para tirar dúvidas. Claro que existem até hoje, mas naquele tempo era muito mais forte, né? E hoje continuam ainda esses fóruns atuando em seus temas mais específicos lá. E dentro do underground é muito comum esses fóruns, existem vários fóruns, inclusive famosos ali, tá? E esses são lugares que, como eu falei, né, muito semelhante aos fóruns do ano 2000, são utilizados para trocar informações, tá? E dentre essas informações, algumas delas são venda de exploits, por exemplo. Aí eu trouxe aqui de um RCE, né, que é um acesso remoto ali, para um macOS, sendo que é um zero day, ou seja, o fabricante não conhece. Tá? Então, perceba, o cara está vendendo ali um exploit para acessar, para ter acesso através de uma vulnerabilidade dentro de um Mac. Então, eu trago até para desmistificar aquele pensamento de que Mac não pega vírus, iOS não pega vírus, Linux não pega vírus. Pessoal, qualquer sistema operacional tem vulnerabilidade. Não existe nenhum sistema operacional no mundo, incluindo qualquer equipamento eletrônico que você imaginar, que não tenha vulnerabilidade, tá? Todas possuem vulnerabilidade, tá? Ou a gente não descobriu, ou o fabricante ainda não divulgou, alguma, não corrigiu, tá? Também tem venda de acesso inicial. O que é um acesso inicial? É aquele acesso onde o atacante ele consegue dar o primeiro passo para dentro da empresa. Tá? Então, seria um tipo de acesso inicial. Venda de credenciais de acesso corporativo. Essas credenciais elas podem ser de diversos níveis. Tá? Acesso ao sistema ERP, CRM, acesso a um Firewall, por exemplo, acesso a um sistema de backup, acesso a um sistema interno. Tá? Então, várias credenciais. Pode ser até um acesso de cliente da empresa que é vítima, tá? E também tem muita exposição ou venda de base de dados pessoais também, ou seja, a base inteira ali para você não, para o atacante, para o criminoso, né, ter acesso a essas informações, tá? Então esses são os fóruns underground, são os mais conhecidos, digamos assim, dentro da dark web. Falando ainda de exploits, pessoal, eu trouxe um exploit aqui, também de RCE, tá? Do Google Chrome. Tá? E por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar que a venda de exploits é muito comum e muito atrelada a tecnologias do nosso dia a dia. Não só aquelas tecnologias que estão na borda, que estão dentro do data center, que estão na cloud. Não só isso, mas também tecnologias que estão no nosso dia a dia aqui. Tem muita gente que usa aí o Google Chrome, que usa o Firefox, que usa o Safari, que usa o Edge. E esses exploits, eles são vendidos para essas tecnologias também, tá, gente? Sistemas de escritório também são muito atacados. O Office, por exemplo, também. Apesar de eu não ver com de uma forma tão comum, mas com certeza rola, tá, gente? Venda ou compra de acessos aqui, ó, outro exemplo aqui, aí eu trouxe dois aqui. O de trás aí um pouco mais antigo, vendendo o acesso VPN e o acesso RDP de uma empresa do Brasil, tá? Mas se você for tentar ler
o post, ele está numa língua diferente ali, né? Num outro alfabeto ali, né? Que eu acho que é o cirílico ali, que é o idioma da Rússia, né? Então você vai perceber ali que não há barreiras de idioma, de território para o cybercrime, tá? Os atacantes, eles atuam de qualquer parte do mundo, vendendo qualquer coisa que renda alguma coisa para ele, algum dinheiro para eles, tá? De forma bem simples assim, tá? E aqui na frente, pessoal, tem um acesso um pouco mais recente, ó, fevereiro de 2024, de, se bem que esse endereço é desculpa, essa data a data de entrada desse ator, tá? Fevereiro de 2024. Muito provavelmente a postagem é de alguns dias atrás, tá? Ele está vendendo um acesso. Que acesso é esse? É de uma empresa do setor bancário. Aí veja que é uma coisa bem mais pesada aí, né? No passado a gente teve alguns exemplos muito fortes no varejo que ficaram noticiados aí na mídia e tal, mas aqui a gente está falando de algo que lida diretamente com dinheiro, né? E são empresas que são altamente reguladas e investem bastante em segurança. Então veja aí que até as empresas desse setor são atacadas também, são alvos também, né? Pudera, né? Lidam diretamente com dinheiro. E esse tipo de credencial aqui é um FTP ali e VPN. Ele está vendendo credenciais de FTP e VPN. E ele diz que a empresa tem uma receita aí de 2 bilhões de reais. Então, não é uma empresa tão, não é uma instituição bancária tão pequena, né, pessoal? Então, são esse tipo de coisa aí que é vendida aí na Dark Web, tá? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Tem a base de dados, que eu comentei ainda agora também. E eu tentei trazer também um exemplo recente aí, ó, de janeiro aí de 2024, vendendo uma base de dados de uma empresa brasileira, o tamanho da base 3,2 tera, então não é uma base qualquer, deve ter informação pra caramba aí, né? Imagina, se for só texto, aí tem informação mesmo, se não tiver imagem nem vídeo, aí que realmente o negócio é grande aí, tá? Então ele faz aí uma descrição do que ele está ofertando e tudo mais, tá? Então, é um outro exemplo. Existem vários outros exemplos de base de dados, tá, pessoal? Mas eu queria deixar claro aqui nesse ponto que a base de dados, geralmente, se pensa que ela foi extraída direto do servidor. O cara conseguiu acessar o servidor, Oracle, MySQL, SQL, etc., e conseguiu extrair de lá a base. Muitas vezes não é assim, tá, gente? Às vezes é por exfiltração, tá? Como assim? De pouquinho em pouquinho ele conseguiu algum acesso que ele tem registro a registro aquela informação. E ele vai lá de pouquinho em pouquinho sangrando toda a base até ele obter todas as informações contidas nela. Às vezes é de backup. O cara fez um backup ali numa máquina, deixou lá na pasta downloads, deixou na pasta backups, né? Aí o atacante foi lá, teve acesso ao dispositivo e copiou esse backup. Às vezes, através de um sistema de homologação, né? A empresa colocou um sistema para homologar, fez uma cópia da produção para o sistema de homologação, testar desempenho, testar vários outros tipos de coisa ali, e não fez a segurança como deveria daquele ambiente de homologação. O atacante Hein, foi lá Alex? e catalogou aquelas informações. Opa, Colocou um alguém... backup na pasta pública só para o cara copiar rapidinho ali para fazer o restore na base de teste, né? Gente, muito cuidado com isso, tá? Eu vi um caso de uma empresa onde o repositório público de dentro da empresa estava infectado e tudo que aparecia lá era automaticamente copiado para um outro ambiente, tá? Então, por mais rápido que você fosse, já havia lá um scriptzinho lá, batia lá, ele fazia um R5, já era, tá? Ele copiava em seguida. Então, muito cuidado com o que você expõe em ambientes públicos. Esse ambiente público não precisa ser exposto na internet, basta ser dentro do ambiente corporativo ali, você já pode estar colocando em risco o seu ambiente, tá? Muito cuidado, tá, gente? Pode ser através de dispositivo de um programador, como eu comentei ainda há pouco, né? Volta e meia eu vejo algum caso, assim, algum tipo de acesso indevido através do dispositivo do profissional de tecnologia, não só do programador, tá, gente? Pode ser do profissional de infraestrutura, já vi casos onde o profissional de infraestrutura ou de suporte técnico tem todas as credenciais, todos os acessos possíveis e inimagináveis da empresa e aquele dispositivo foi vulnerabilizado. O atacante agradeceu a Deus nesse momento, né? Porque ele teve acesso a um dispositivo que tem mais acesso que até os próprios servidores da empresa. Tá? Então, muito cuidado com isso. Inclusive, celular eu já vi dessa forma, tá?
E também pode ser via API, né? Foi disponibilizada uma API, onde a API não foi feito o hardening, né? Não foi pensado em desenvolvimento seguro, negócio de DevSecOps, essas coisas, e a API está exposta. Então, qualquer atacante que for lá alterar um único registro ali na consulta da API, ele consegue ir exfiltrando todas as informações da base. Então, são vários exemplos que eu dei agora para se obter uma base de dados, tá? E depois ela, consequentemente, ser ofertada aí no underground. Beleza, pessoal? Vamos lá. Também rola recrutamento de afiliados. O que é recrutamento de afiliado? Geralmente, alguns grupos eles atuam com o interesse de expandir os seus negócios, né? Então, eles acabam buscando pessoas para atuar como eles, tá? Para expandir, para escalar o negócio, tá? Para fazer novas vítimas, para tentar realizar novos ataques. Então, eles acabam fazendo esse tipo de recrutamento, às vezes até para melhorar o processo interno, melhorar as operações, tá? Só para deixar claro, gente, que esses profissionais que atuam nesses ambientes, eles não são profissionais qualquer, não, gente. Eles são profissionais altamente conhecedores de tecnologia, tá? Principalmente as pessoas que atuam ali arquitetando o negócio. Dependendo do grupo cybercriminoso, eles têm central de suporte. Eles atendem muito melhor que empresa legítima aqui no Brasil, tá? Desculpa a brincadeira, mas eu não estou mentindo, tá, gente? É, então, esse recrutamento, ele acaba sendo muito comum, tá? E o recrutado, ele acaba ganhando uma parte ali dos dividendos ali, né? Dos ganhos do grupo criminoso, tá? Então, isso também rola muito no underground, tá? Esse tipo de recrutamento. Sendo que esse tipo de recrutamento, muitas vezes, extrapola o underground. A gente já viu na Deep Web, por exemplo, em grupos de chat, inclusive grupos de chat abertos, onde qualquer um pode acessar tendo o endereço do grupo do chat, sem nenhuma credencial de acesso, tá? Então, alguns grupos já partiram para esse nível aí de exposição, tá? O que mais, pessoal? Também rola busca por insiders. O que são insiders, tá? Eu tenho uma palestra só sobre insiders, mas em resumo, são pessoas que por algum motivo estão fornecendo informações da sua empresa. São pessoas que trabalham, colaboradores que trabalham numa empresa de forma legítima, idônea, mas decidiram, por algum motivo, vender a sua credencial de acesso, fornecer informações sigilosas, sensíveis para grupos cybercriminosos. E essas ofertas também rolam no underground, tá? Então a gente vê aqui duas postagens, tá? Uma do grupo Medusa, também comentando aí que insiders são bem-vindos por lá, tá? Claro, deve ter ali alguma contrapartida financeira, tá? E também tem outra postagem aí falando sobre insiders no Brasil. Só para deixar claro que isso não está distante, tá? O Brasil, pessoal, ele não está distante de lugar nenhum, tá? Ele é tão atacado ou mais atacado que muitos outros países no mundo inteiro, tá, gente? Então ele também está fazendo recrutamento. É uma postagem recente aí, como vocês estão vendo aí, não sei se vocês conseguem visualizar pela imagem, mas ele está pedindo pessoas para atuar agora em 2024. Beleza? Olha, ainda deixa claro ali, somente Brasil. Ó. Então, o negócio é bem direcionado aí ao nosso país. O que mais que rola aí, pessoal? Rola os dark markets. Eu falei ainda há pouco que os caras são bem sofisticados, operam muito bem, inclusive melhores que empresas realmente idôneas no Brasil, mas eu também não estou brincando, gente, tá? Então, estou trazendo aqui os dark markets, aqui que são lugares onde são vendidos, geralmente, credenciais de acesso. Tá? Então, o atacante ele conseguiu ali credenciais de uma vítima, ele quer vender esses credenciais de forma fácil. Ele coloca num dark market, negócio totalmente automatizado. O criminoso quer comprar uma credencial, ele vai num ambiente desse, faz uma pesquisa simples, seleciona o que ele quer comprar e paga. Tá? Simples assim. Geralmente paga com criptomoeda, com créditos dentro do próprio dark market ou etc. Tem outras formas de pagamento. Eu já vi, inclusive, no Brasil, pagando com Pix. Tá? Simples assim, sem medo de ser feliz. Tá? Esse ecossistema, pessoal, ele é muito mais organizado do que a gente imagina, tá? Dependendo do dark market, já está um bom tempo no mercado e a parte computacional, o ambiente onde você compra, ele é muito bem estruturado, tá?
Aí aqui alguns outros exemplos, eu trouxe exemplo da Uber, tá? Eu não quis trazer exemplo de empresas brasileiras, daqui a pouco eu vou mostrar um slide, mas o intuito não é expor nenhuma marca, é só dar exemplos aqui, tá, pessoal? Até porque todo mundo está suscetível a ataque cibernético, tá? Mas nesse caso aqui, tanto as credenciais de motorista são vendidas no dark market, assim como credenciais de usuários do Uber, tá? São vendidas também. Tá? As credenciais, tanto de motorista quanto de usuário, elas podem ser utilizadas para diversos tipos de crime, dentre eles esquentar uma conta. Ah, eu quero esquentar uma conta de um motorista. Ah, eu quero fazer dinheiro do Uber, ficar bem negativo lá até a Uber me descredenciar, mas até lá eu já ganhei bastante dinheiro. Então, tem várias formas aí de tentar obter vantagem de forma ilícita desse tipo de negócio, tá? De empresas de aplicativo, né? Beleza? Vamos seguir aqui. Ah, tem um GIF aqui de uma pessoa aqui, né? Eu vou falar pessoa aqui, pode ser um profissional de segurança, pode ser uma autoridade, pode ser um criminoso, né? Mostrando como funciona aí um dark market, tá? Um exemplo de dark market. Então, ele colocou algumas informações ali, fez um filtro e depois manda pesquisar, tá? E o resultado ele encontra aí, ó, são as credenciais do que ele pesquisou. Ele pesquisou informações de cartão de crédito, tá? Como é que essas informações são obtidas? Elas são obtidas através dos infostealers, tá? Que é um tipo de malware, tá? Que infecta o seu dispositivo ou através do navegador ou próprio sistema operacional e captura essas informações, tá? Aí as informações, elas podem ser obtidas em tempo real, inclusive. Você não salvou a informação lá, você só transitou por ela, mas foi o suficiente para o infostealer capturar aquela informação. E essas informações, elas desagam num dark market, como esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, onde ele tem aí, inclusive, um filtro bem complexo aí para fazer uma pesquisa bem aprimorada aí do que ele quer comprar, tá? Então, mais uma vez aí passando para vocês ali, até registros ali de IP, ele pode fazer tipo de filtro, né? País, sistema e etc. É bem avançado mesmo, bem sofisticado o negócio. Tranquilo, pessoal? E quais são as reais consequências de toda essa operação ilícita que rola no underground? As consequências, pessoal, geralmente a gente vê na própria mídia, tá? Então eu trouxe aqui uma notícia para vocês, ó. 75% das empresas foram atacadas por ransomware em 2023. 75% é muita coisa, mas é isso mesmo. A maior parte das empresas que são atacadas por ransomware, a gente não vê na mídia, pessoal. Ninguém comenta, tá? Até porque não quer exposição da marca. Eu também não vejo necessidade de expor a marca quando não se for necessário, tá? Então, se a empresa fosse minha e eu não tivesse necessidade alguma de expor um evento desse, eu também não ia colocar na mídia, tá? Agora, se eu tenho alguma lei para seguir, alguma norma, ou então dentro da operação que eu faço, for necessário, aí é outra história, tá? Mas o fato é que a maior parte das empresas não colocam na mídia os seus incidentes aí de ransomware. Então, o número é muito maior do que a gente vê realmente na mídia, chegando a um valor como esse, tranquilo? E aqui do lado esquerdo eu trouxe ali um DLS. O que é um DLS, né? É o site de um grupo de ransomware, tá? Que DLS significa Data Leak Site, ou seja, o site onde eles colocam os dados que foram vazados ou serão vazados caso a vítima não efetue o pagamento do resgate. Tá? Esse, esse Data Leak Site, esse DLS, ele é de um grupo chamado Lockbit, que é muito conhecido, que inclusive recentemente sofreu ali algumas penalidades das autoridades, né? Teve sua infraestrutura toda ou parte da sua infraestrutura comprometida, né? Mas eles já retornaram com um DLS novo, inclusive estão comentando que vão voltar com uma nova versão do seu ransomware, porque a versão anterior ela foi decriptada, tá? Mas perceba ali, eu sei que está ofuscado, está um pouco difícil de visualizar, mas perceba que tem alguns caixotes ali, vermelhos e verdes, tá? Verdes é que foram publicados, os dados estão disponíveis para acesso, ou seja, estão vazados, tá?
E a tarja vermelhinha ali contém geralmente uma data dizendo o tempo remanescente para a empresa efetuar o pagamento. Tá? Geralmente é assim. Esse é um data leak site que eu achei bem didático, eu quis trazer, até porque está na mídia ultimamente, então eu achei conveniente trazer para vocês. Todos são parecidos? Não, todos não são parecidos. Tem uns um pouco mais lentos, um pouco mais feios, um pouco mais bonitos e etc. do que outros, tá? Depende da sofisticação do grupo. Beleza? Vamos lá. O que mais, pessoal? Eu trouxe aqui uma imagem, tá? Está aqui a fonte para quem quiser consultar com mais calma depois, de incidentes de ransomware, tá? Em 2023, com repercussão na mídia, ou seja, que nós soubemos, tá? Que nós tivemos acesso a essa informação. Então, vê que tem muitas empresas ali, são divididas por mês ali, né? E tem empresas que a gente conhece, que se a gente bater o olho, essa daqui eu conheço, ou talvez alguma você tenha lembrado do caso, tá? Tem algumas aí que, se você for buscar na internet, talvez você tenha até uma certa dificuldade de encontrar alguma relação, porque não foi tão exposta quanto outras, tá? Mas está aí para ilustrar um pouco várias empresas. E perceba que não são empresas só de um setor, tem de diversos setores, tá? Inclusive, pessoal, eu tenho comentado com muitos profissionais de segurança que devem desfazer o mito de que existem setores que não são atacados por grupos de cybercriminosos, tá? E também devem desfazer o mito de que a sua empresa não está tão exposta no mercado, logo não vai ser um alvo em potencial. Galera, os cybercriminosos, eles pescam de tarrafa. Quem é do Amazonas conhece bem, né, esse termo, tá? Mas é aquela rede que a gente joga para pegar vários peixes de uma vez só. E o que cair na rede é peixe, ou seja, o que cair dentro de um script que busca uma determinada vulnerabilidade vai ser uma potencial vítima. Então, se você tem algum sistema informatizado dentro da sua empresa, você pode ser um alvo em potencial de um cybercriminoso. Ah, mas minha empresa não está exposta para a internet. Existem ataques que não são através da internet, são através de pendrive, por exemplo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Disfarça esse mito de que a sua empresa, por ser de um setor específico, não vai ser atacada, ou por não ter tanta visibilidade de mercado, também não vai ser atacada. Isso não existe, tá, pessoal? Se você tem algum sistema exposto para a internet, você é um alvo em potencial. Tranquilo? Eu trouxe aqui também incidentes de segurança, não só de ransomware agora, tá? Com repercussão na mídia em 2023. Aí veja que o negócio fica mais denso, né? Tem muito mais empresas. Porque ransomware é um tipo de ataque cibernético. Existem vários outros tipos de ataque. DDoS, defacement, são ataques que a gente vê também no dia a dia, tá? Fora outros ataques de inoperância, de filtração de dados e etc, tá? Então, tem muitas empresas aqui, inclusive empresas grandes, empresas que com renome aí, tá? Então, como eu disse, a intenção aqui não é expor a empresa, é deixar claro que todo mundo está suscetível a ataque cibernético, tá, gente? O que vai diferenciar uma empresa da outra é a resposta, é o preparo que você tem contra esse tipo de ataque. Aí sim, uma empresa acaba sendo melhor preparada do que outra, tá? E brasileiros aí, tem incidentes brasileiros? Tem incidentes brasileiros também, ó, incidentes brasileiros em 2023 com repercussão na mídia, várias empresas, tem até time de futebol, cara, caramba, time de futebol, time de futebol, né? Como eu falei, tem exposição na internet, é um alvo em potencial, tá? Tem outros tipos de empresa também aqui, tem setor de transporte público, tem setor bancário, tem setor de saúde, tem setor educacional, tá? Tem até de petróleo e gás, se a gente der uma olhada com mais calma aqui, tá, gente? Então, muito cuidado com aquele pensamento de que a sua organização não é um alvo em potencial. Isso é um mito, tá, gente? Infelizmente, para muitas pessoas, esse mito só se desfaz quando você se torna vítima, infelizmente, tá? Olha aí uma outra notícia, pessoal. O Brasil é o segundo maior alvo de crimes cibernéticos na América Latina. E, ó, mais uma notícia aí mostrando que o Brasil está ali em vistas para a maioria dos cybercriminosos. Tá? Muito grande, um país que tem uma economia, querendo ou não, muito forte, né? Gera muito dinheiro, então acaba sendo um alvo em potencial.
tá? Fora a cultura do brasileiro, que muitas vezes acaba sendo ingênuo para vários tipos de golpes cibernéticos também, tá? E também a falta de cultura das empresas investirem um pouco mais em segurança cibernética, né? Outra notícia aqui, após ataque hacker, Inca paralisa a radioterapia. Aí é uma notícia triste pra caramba, gente. Onde os atacantes aí fizeram um ataque a uma instituição de saúde, um setor de saúde aí, e infelizmente pessoas foram muito prejudicadas, tá, gente? Infelizmente eu estou mostrando aqui para vocês a realidade, onde os cybercriminosos, infelizmente, não têm mais escrúpulos, tá? A gente via até um tempo atrás, talvez um grupo ou outro ainda tenha um certo tipo de ética, onde eles dizem que setores educacionais, setores de saúde não podem ser atacados por seus afiliados e tal, mas eu não vejo que isso é mais maioria hoje em dia. Então, se protejam, gente, independente da sua área, tá? Uma notícia triste aí. E para a galera do Amazonas aqui, não só do Amazonas, região norte, né? O PIN está em toda a região norte aí, né? Ou quase toda a região norte. Então, ataques cibernéticos representam um risco de paralisação para empresas do PIN, alertam especialistas. Uma outra notícia quente aí desse próprio mês aí, de um evento que foi realizado aqui na região. E isso se estende para outros polos industriais, com certeza, ABC Paulista, polo têxtil, polo de quatro rodas, vários outros polos também podem se tornar alvos, uma vez que estão com suas exposições aí de sistemas na internet, ou os atacantes podem obter algum tipo de vantagem financeira após um ataque cibernético, tá? Mas a intenção aqui foi querer mostrar para vocês que não é por estar numa região que para muitos é considerada isolada que não vai ser atacada. Pelo contrário, né, o PIN concentra muitas empresas e essas empresas, muitas das vezes, em sua maioria, se não me falha a memória agora, eu não sou conhecedor da região, mas elas são multinacionais, ou seja, elas têm ambientes expostos no mundo todo, tá? E se não me falha a memória, já teve empresa que foi atacada na sua matriz e que afetou a operação aqui no estado do Amazonas. Tranquilo? Vamos lá. Galera aí que é conhecedora do PIN, não vá me bater depois, tá? Só me corrija se eu falei alguma coisa errada, tá, gente? Dicas de prevenção, pessoal. Tem como se prevenir? Tem como se prevenir. Começando pelo ambiente corporativo, pessoal, eu acho muito interessante que você tenha uma parte de conscientização dentro da empresa, uma área de conscientização, que você leve o tema de awareness muito a sério, porque é criando uma cultura, criando um hábito que se traz excelência, né? Que se traz ali harmonia nas ações do dia a dia, tá, gente? Então, ensinar cibersegurança é de suma importância para que os colaboradores tenham conhecimento das boas práticas de segurança. Então, você pode ter dentro do seu ambiente uma galerinha específica ali para levar conhecimento para os seus colaboradores, tá? Criar um bom programa de conscientização, tá? Tendo referências internas lá dentro dos setores, por exemplo, também traz muito mais constância no dia a dia das informações que são divulgadas e também acaba sendo de uma forma mais sinérgica, porque às vezes é alguém do próprio setor falando, tá, gente? Então, saia daquele e-mail que você manda com uma dica de cibersegurança. Isso é muito bom, mantenha, mas vá além, tá? Leve temas de uma forma mais descomplicada, de uma forma mais sinérgica, através de outras pessoas. Não precisa ser o próprio profissional de segurança, pode ser através de alguém daquele setor que quer disseminar ali esse tema também, tá? E um outro ponto, pessoal, é que o time de segurança precisa conhecer os processos de negócio, tá, gente? Eu ainda vejo muitos profissionais de segurança, eu sei que é um tema polêmico que eu vou comentar aqui agora, mas muitos profissionais de segurança não querem sair de trás do firewall, não querem sair da console do antivírus. Cara, na minha concepção, você não está agregando valor para o negócio nem para a empresa, tá? Talvez você esteja melhorando os seus conhecimentos técnicos, nada mais, tá? Eu sei que é polêmico, eu falei, mas saia de dentro do seu ambiente de cibersegurança. Vá para o negócio, conheça o negócio da empresa, saiba o que ela vende, como ela vende, quanto ela vende, quais são
as estratégias para o próximo ano, o que que você tem que fazer para ajudar a vender mais, ou para economizar mais, ou para prestar um melhor serviço, tá? Tenha conhecimento do negócio da empresa. Dessa forma, você consegue colocar as barreiras de segurança nos lugares certos, tá? Você não vai vender, por exemplo, uma porta rolante para dentro, para uma porta de shopping, por exemplo. É diferente, né? Você vai vender para um banco. Então, a partir do momento que você sai do negócio, você consegue compreender onde você consegue encaixar e qual camada de segurança se adequa melhor àquela empresa. E até mesmo entender que existem riscos que são assumíveis. Tá? Ah, mas aqui tem uma vulnerabilidade que vai acarretar isso, isso, isso. Qual é o tamanho do risco? Qual é a probabilidade? Nem tudo dá para cobrir. Alguns riscos são aceitáveis. Então, a partir do momento que você entende do negócio, você consegue ajudar o teu board executivo a tomar essas decisões de forma mais facilitada, tá? E como é que você vai aprender isso? Os usuários chaves de cada setor ensina você. Você bate na porta do marketing, você bate na porta do RH, você bate na porta do comercial e pergunta para eles, como é que vocês funcionam? Tá? Eu quero aprender o que vocês fazem para vocês até compreenderem melhor onde estão os riscos, tá? E fazendo isso, você vai até se surpreender, tá? Dependendo do setor que você se comunique, por exemplo, o setor de atendimento ao cliente, o setor comercial, tá? Você vai ver que eles conhecem algumas vulnerabilidades do sistema e eles podem levar para você isso também, tá? Então, eles vão trazer insights de segurança para você ajudar a sua empresa a ficar mais segura, tá? É necessário que o time de segurança conheça o que está sendo protegido, tá? Para que a proteção empregada não seja excessiva, tá? E que se posicione no local correto, como eu comentei ainda há pouco, tá? E que passe a ser monitorada com maior afinco, né? De uma forma mais assertiva. Saiba o que precisa ser monitorado e como será monitorado. Não esquecendo, pessoal, da experiência do teu cliente, tá? Sendo esse cliente o teu colaborador ou o teu cliente final mesmo, tá? O cliente externo. Então, não esqueça dessa experiência, tá? É o que eu sempre digo para as pessoas. O cliente, ele precisa se sentir seguro, mas ele não precisa ser embarreirado. A partir do momento que a segurança que você provém leva barreiras para ele, ele começa a ser chato, né? Ali começa a ficar chateado com aquela segurança. Mas tem que ser uma segurança, um equilíbrio ali, tão bom quanto ele se sinta atendido e ao mesmo tempo seguro. Eu sei que é um desafio enorme, mas faça esse exercício dentro da sua empresa, tá, pessoal? E por fim, seja um faro humano. Como assim faro humano? Cada vez mais os sistemas de defesa estão mais sofisticados, estão mais modernos, tá? Então, muitos grupos criminosos e muitos cybercriminosos, né, estelionatários, eles atacam a pessoa, tá? Obtendo as credenciais, por exemplo, de acesso legítimo, ou obtendo alguma informação, ou fazendo com que você instale alguma coisa, tá? Ele não explora uma vulnerabilidade na infraestrutura, não é algo tão sofisticado, ele tenta explorar você. Então, seja um faro humano, tá? Se torne um colaborador onde você vai embarrear qualquer tipo de cybercriminoso, tá? O cliente deixa passar, o cybercriminoso fica, tá? Sem essa ação humana, tá? Muitos grupos não teriam sucesso, tá? Muitos grupos que você vê no dia a dia, eles não têm sofisticação alguma, tá? Inclusive alguns grupos aí, que eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas alguns grupos que aparecem muito constantemente na mídia, tá? Eles dependem da ação do colaborador, de uma falha humana para poder ter sucesso, tá, gente? E no momento que você detectar alguma coisa, relate. Relate para o setor de segurança, ou para a sua área de TI, ou para a pessoa responsável que você detectou alguma coisa ali que pode representar uma vulnerabilidade para a empresa. Beleza, gente? Galera, obrigado. Eu espero que eu não tenha caído e eu esteja falando há 1 hora sem saber que eu caí, tá? Mas, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Se quiserem contactar via LinkedIn, eu deixo aí meu endereço para vocês, tá, gente? Opa, eu vi o Wesley ali, então eu não caí, tá? Deixa eu ver no chat aqui para ver se tem alguém.
e eu vou parar o compartilhamento para a gente se ver aqui também. Estou aqui. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pessoal parabenizando aí. Obrigado também, Alex. É InfoStealer, o nome do malware. Eu estou lendo algumas perguntas aqui, tá? Tudo bom. Deixa eu ver aqui. O pessoal está pedindo PDF, Alex. Vai poder mandar? Vou sim. Esse tem classificação pública aqui de informação, eu consigo disponibilizar sim. Mestre Álvaro aqui assistindo, me senti muito honrado agora pela sua presença, tá? Agora eu fiquei nervoso. Que bom que eu vi no final, né? Porque eu estou vendo alguns nomes conhecidos aqui. E se eu tivesse visto no começo, eu tinha ficado nervoso. Não, Olha o você tá Celso aqui show. também. Legal. Obrigado, gente, pelo parabéns, tá? Então, o Zoom não é free, tá? Só para responder o Rogério, é uma conta paga nossa da Tec. Não sei o que aconteceu. Vou tentar descobrir para o próximo webinar, tá? Só para responder a pergunta. O Aldo pediu uma lista de sites da Deep Web e da Dark Web. Deep Web são os sites www. Alguma coisa, gente, tá? Deep Web. Dark Web tem vários tipos de rede, tá? I2P, Freenet, tem vários tipos de rede. A Tor é a mais conhecida, tá? E os endereços .onion são os endereços desses ambientes. Você pode obter, para quem está começando, dentro de uma sandbox, pesquisando no próprio Google, tá? Lá no Google tem alguns lugares onde são expostos alguns desses endereços. Contudo, eu recomendo você começar na presença de algum profissional já experiente. Por que isso? Porque você pode estar expondo alguma coisa da sua infraestrutura, o seu endereço IP, o seu navegador, o seu dispositivo. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu, particularmente, recomendo a utilização de máquinas virtuais ou de containers, tá? De uma forma bem isolada. Qualquer coisa errada ali que você perceber, você pode resetar ou destruir aquele ambiente, tá, gente? Mas no próprio Google você encontra. Começa pelos sites legítimos, né? Endereço ONIO do Facebook, endereço ONIO do CNN, do The Guardian. Aí você começa dessa forma, aí você não vai ter tanta exposição, tá? Deixa eu ver se eu cato mais alguma pergunta. A princípio, a Dark Web não era para ser algo visto como ruim, seria isso? Falo porque sempre ouvimos falar sobre. É muito hollywoodiano, né? Lá existem coisas ruins e boas, assim como existe na Surface, assim como existe no YouTube, assim como existe na TV, tá? Então é um ambiente de forma anonimizada, tá? Claro que rola coisas ruins e rola coisas boas, mas a mídia ela acaba pintando como se fosse algo realmente obscuro, né, e tudo mais. Inclusive os filmes hollywoodianos aí, como eu sempre falo, eles colocam algo como se fosse trancado a sete chaves e você tem que ter um alto grau de conhecimento para acessar esse ambiente. Na verdade, para acessar, você não precisa ter muito conhecimento, não. Agora, para se manter seguro e saber e não se expor, aí sim precisa ter um conhecimento técnico um pouco mais avançado. Por isso que eu digo que comece na presença de alguém, ou então através de uma instrução de alguém mais profissional, tá, gente? Obrigado, meu xará Alex, parabenizando, obrigado. Como faço para detectar um link que possa ser suspeito e não está no banco de dados e não antivírus? Existem vários sistemas que fazem isso. Eu recomendo o VT, o Vírus Total. Ele é um sistema gratuito aí que você pode colocar o URL lá, é www.virustotal.com. Aí você coloca lá o URL e ele faz uma pesquisa. Existem outros serviços, mas eu recomendo começar por esse. Tá? Deixa eu ver se eu cato mais alguma dúvida aqui. Consegue ver, Wesley, mais alguma dúvida? Não? Daqui do meu lado, não. Eu sou uma contribuição. Não está falando mal do Windows aqui. Pessoal, assim, eu não levanto bandeira para nenhum sistema operacional. Tá? Eu só peço que cuidem bem de todos, independente de qual sistema você use. Não caia no mito de pensar, eu uso tal sistema, já está protegido por padrão. Não, pelo amor de Deus, todos precisam de proteção.
É isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, fique à vontade ou entre em contato através do LinkedIn. Wesley, muito obrigado. Passei 5 minutos do horário aí, tá? Nada, Mas mais uma vez aí, me senti honrado em participar. não, imagina. Obrigado, Alex. Obrigado a todos que estão presentes. Só respondendo algumas perguntas voltadas para o diploma já certificado. Nós vamos fazer o envio do certificado pelo Simpla, tá? Então a gente vai gerar aí durante a semana os certificados e vamos enviar via Simpla, beleza? Também vamos enviar o arquivo em PDF assim que o Alex nos enviar, tá? Vou passar para ele e aí ele vai passar para a gente e a gente passa para vocês também, beleza? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Gente, então, muito obrigado. Essa é a primeira. Então, fique de olho nos nossos sites, nas nossas redes sociais, que nós vamos estar fazendo esses eventos todo mês. E esperamos que nós possamos ter vocês mais vezes aqui. Estaremos sempre divulgando no grupo do WhatsApp e nas comunidades. Beleza? Muito obrigado a todos e tenham todos uma excelente noite e uma excelente semana. Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Até. Tchau, tchau.